Bom dia, estamos começando mais uma aula. Vamos falar sobre cetonas, né? A gente já começou a falar sobre cetonas na aula passada, tá? A cetona, ela tem um grupo chamado de grupo carbonila, né? Que a gente já tinha visto quando estava falando sobre aldeídos. Ou seja, a cetona também é caracterizada por esse mesmo grupo. A única diferença é que nos aldeídos a carbonila ficava sempre nas extremidades da molécula. Agora não, tá? E a numeração da cadeia deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do grupo carbonila quando necessário. Tá? E também existe uma outra nomenclatura em que o grupo é denominado cetona e seus ligantes são considerados radicais. Por exemplo, né, aqui temos a carbonila ligada a um grupo etil e metil, então fica etil-metilcetona. Aqui, dois grupos metil, então fica dimetilcetona. Tá? A nomenclatura, né, oficial das cetonas ramificadas e ou insaturadas segue aquelas regrinhas já vistas. Tá? E temos aqui esse exemplo em que nós temos um grupo aqui etil, um carbono 4, tá? Uma insaturação também do carbono 4, então vai ficar 4-etil, 4-penten, 2, porque é onde fica o grupo carbonila, ona. E a principal cetona é a chamada acetona, tá? Ou propanona, ou dimetilcetona. Tá? Na temperatura ambiente, ele é um líquido que apresenta odor irritante e se dissolve tanto em água como em solventes orgânicos. Por isso é muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. E também é usado na indústria do alimento, né, para extração de óleos e gorduras de sementes. Tá? E a cetona às vezes se encontra também no nosso sangue. Tá? E quando nós temos uma degradação falha, às vezes de gorduras, em que sobra chamar os corpos cetônicos, que eles chamam. Tá? E essa aqui do lado é a acetona, tá? Ou seja, é uma fórmula que é a mais simplesinha acetona possível. Tá? É também conhecida como dimetilcetona, como a gente já viu no slide anterior. Bom, gente, temos esse exercíciozinho 1 aqui, simplesinho. Ele pede para escrever as fórmulas estruturais e molecular dessas duas moléculas aqui. Uma é a 2-heptanona e a outra é a 4-etil-2-metil-3-hexanona. Bom, heptanona, vamos pegar primeiro aqui, 2-heptanona. O que isso significa? Hepta significa que eles têm 7 átomos de carbono na cadeia principal. E 2 significa que é onde fica o grupo carbonila. Tá? Fica no carbono 2. Como o nome é 2-heptanona, ele significa que ele não tem nenhuma ramificação. Então, ele pode ser descrito assim diretamente. Ó. CH3C, tá? Repare que se a gente contabilizar da esquerda para a direita, o carbono 2 é onde tem a carbonila. E são 7 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a fórmula molecular vai ser C7, né? 7 carbonos, H13, só e contando todos os hidrogênios aqui, e só tem um oxigênio. Tá? E o outro, no caso do outro, nós temos ramificações. Temos ramificações no grupo etil, tá? Temos ramificação no grupo metil. O grupo etil está no carbono 4, o
grupo metil está no carbono 2 e a carbonila está no carbono 3. E tem 6 carbonos na cadeia principal. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 2 tem metil. Carbono 4 tem o grupo etil. E no carbono 3 está o grupo da carbonila, que caracteriza aqui a acetona. Tá? E a fórmula molecular é só contar todos os carbonos, todos os hidrogênios, fica C9H18O. Bom, gente, vamos continuando falando sobre os compostos orgânicos com oxigênio. Os próximos são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila. Tá? O grupo carboxila ele pode ser entendido como a união do grupo carbonila, tá, com o grupo hidroxila. E aí forma esse composto aqui, ó, que vocês estão vendo. Isso aqui é a carboxila. Tá? E a carboxila, assim como esse grupo aqui, assim como acontecia com os aldeídos, ele vai ficar sempre nas extremidades da cadeia. Tá? E aqui estão a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Né? Seguem as mesmas regras que tem seguido. Né? Numerar os carbonos da cadeia principal, tá? Iniciando a contagem pela extremidade que se encontra a carboxila. E o prefixo da nomenclatura será dado de acordo com o número de carbonos, ou seja, met, 1 carbono, et, 2 carbonos, aquilo que você já sabe. Nomear e localizar ramificações, tá? Aquilo que a gente já sabe também, mas terminação il ou ila, né? Metil, grupo metil, etil. Se houver mais de uma ramificação na cadeia, elas devem ser posicionadas na nomenclatura por ordem alfabética e verificar a existência de insaturações na cadeia. Tá? Uma coisa principal é que o final ele tem sempre o final oico. Tá? Por exemplo, aqui nós temos o ácido etanoico. São 2 átomos de carbono na cadeia principal. Ele pode ser descrito assim também. Esse grupo da carboxila pode ser escrito COOH. Tá? Ácido propanoico. São 3. Tá? E se tem ramificações ou insaturações, a gente tem que nomear daquela mesma forma que a gente já aprendeu. Tá? Na cadeia principal aqui, nós temos grupo 2 etil, grupo 3 metil, e são 5 carbonos. Então, 3-metil pentanoico. Tá? E o carbono ele pode ter também grupo carboxila nas 2 extremidades. E aí entra esse prefixo di aqui. Por exemplo, esse ácido aqui ele tem 5 carbonos, então ácido pentanodioico. Bom, os ácidos carboxílicos, como o próprio nome diz, é um ácido. Né? Então ele tem comportamento de ácido. Ou seja, se ele reage com base, forma sal e água. Tá? E em soluções aquosas, né, ele libera o H+, né, formando H3 ou mais, tornando aquela solução com pH ácido, pH abaixo de 7. E nós temos alguns ácidos que são bastante importantes, como o ácido metanoico, tá? E é também conhecido como ácido fórmico. O nome fórmico já diz a origem dele, né? Ele vem das formigas, ou seja, faz parte do veneno das formigas. Quando ela pica, a gente dá aquela dor horrorosa, né? Essa dor vem do ácido fórmico. Tá? O ácido etanoico
ele é também conhecido como ácido acético. E é mais conhecido também como o famoso vinagre, né? Ou seja, ácido acético é aquilo que a gente bota na nossa salada, que tem aquele saborzinho azedo, tá? Aquele cheirinho forte, né, de vinagre que a gente conhece. Tem pessoas que não gostam, outras gostam, tá? E a fórmula dele é essa daqui, tá? Etanóico, você vê que são 2 carbonos, né? Tem o prefixo et, metanoico tem 1, e o outro é o ácido benzoico, tá? Que ele é ligado aqui a esse anel benzênico. É um sólido branco, cristalino, e ele é usado como fungicida, tá? Tanto ele quanto seus sais de sódio. Sempre quando a gente fala de ácidos ou bases, a gente tem uns sais que são derivados desses ácidos, desses sais. Bom, é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês, tá? E a gente continua esse assunto. Uma boa semana para todos.